Mateus 4:1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, no domingo passado eu comecei um tema, pois nós havíamos terminado, como eu falei também domingo passado, nós terminamos uma série de mensagens que falamos sobre coisas que acontecem na vida. E claro que esses temas que foram tratados sobre o tema coisas da vida, ou seja, as vertentes dentro dos coisas da vida, eles estão, parte deles, no livro que escrevi, que inclusive está ali ao meu lado, com o título Coisas da Vida, outros não, outros nós falamos e não estão ainda neste livro, não coloquei neste livro, mas terminamos algumas mensagens relacionadas a coisas que acontecem na vida, e automaticamente, desde janeiro, propus em meu coração, pois, orando, falando com Deus, vem em minha mente falar sobre as características daquilo que identifica um cristão, e iniciamos isso domingo passado, no culto que tivemos também à noite, e quero dar continuidade neste culto, falando ainda um pouco mais sobre as características de um cristão, cristão e identidade, que quando nós falamos domingo passado, eu falei um pouquinho aos irmãos acerca daquilo que caracteriza um cristão. Um cristão ele é caracterizado por peregrinar no deserto. Um cristão ele é caracterizado por andar no deserto. Então, deserto e cristão são inseparáveis, são indissociáveis. Não tem como separar um cristão do deserto. Ora, ele está em momentos no deserto. E outra hora, poderíamos dizer sempre, estamos peregrinando nesse deserto chamado vida. E nós vimos que quem nos leva ao deserto é o sopro do Espírito, o Espírito Santo. E hoje eu quero continuar falando sobre cristão e identidade, partindo do pressuposto daquilo que o pastor Rodrigo mais sofre, que eu entendo também que é característica de um cristão. E o que é que o pastor Rodrigo mais sofre? Quando eu falo pastor Rodrigo, vamos tirar o título de lado e vamos colocar a pessoa Rodrigo. O que é que o Rodrigo mais sofre? Tentação. Eu sou tentado, e eu sou muito tentado, eu sou exageradamente tentado, e acredito que a tentação e cristãos, assim como o deserto e o cristão, eles também são inseparáveis. Tentação e cristão também são inseparáveis. O cristão ele é tentado, e se porventura um cristão ele não sofre tentação, alguma coisa está errada. Não é cristão. Porque todo o cristão, ele vai sofrer tentação. Quando conversamos na semana passada, nós vimos que aquilo, de certa forma, pelo fato de sermos chamados de Cristos, de cristãos, de pequenos cristos, imitadores de Cristos, discípulos do Cristo, nós vamos ver que aquilo que aconteceu com Cristo de fato é um arquétipo para nós, é um tipo para nós, e isso é uma figura, também pode acontecer conosco. Então, se Jesus, ele foi levado para o deserto, também nós seremos levados para o deserto em determinados momentos, e a nossa peregrinação já pode ser taxada como um deserto. Então, quando olhamos para a tentação, é a mesma coisa. Jesus foi levado ao deserto, e nós vamos ver que o Espírito Santo levou Jesus lá, e ele levou com um propósito. Quando olhamos para Mateus, capítulo de número 4, verso de número 1, nós vamos ver que há aqui, a grosso modo de interpretação, um propósito pela qual o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. E qual é o propósito de ter levado Jesus ao deserto? O texto é claro, o texto é enfático, para ser tentado pelo diabo. Logo, quando nós olhamos o propósito de Jesus ter ido ao deserto, não é o propósito de jejuar, pelo menos pautado em Mateus capítulo 4, verso de número 1. Jesus não foi ao deserto para jejuar, não é essa a intenção em Mateus. Mateus demonstra que o fato dele ter sido levado, o Espírito Santo soprou e levou Jesus para lá, foi para ser tentado
tentado pelo diabo, não tem outro propósito. O negócio é que eu acredito que o tentador, ele demorou para chegar no lugar de encontro de propósito e com propósito. Demorou dias para que Jesus ele viesse ficar com fome. É o que aconteceu no verso de número 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso aqui em tese é óbvio, mas a ideia foi para ser tentado. O tentador não chegava, ele jejuou de modo obrigado. Jesus foi obrigado a jejuar, porque ele foi para lá para ser tentado e o tentador nunca que chegava. Então ele ficou lá esperando o tentador. Agora, quando nós olhamos para isto, o fato dele ter se atrasado, o diabo ter se atrasado, não sei se foi o ônibus que quebrou, se o metrô estava muito lotado, se teve greve, mas ele demorou para chegar. E eu acredito que ele usou isso como artimanha, pois uma pesquisa pela BBC de Londres demonstrou o que acontece com uma pessoa que fica pelo menos 30 dias sem comer. Uma pessoa que fica 30 dias sem comer, ela começa a gastar de seu tecido adiposo tudo aquilo que é calórico e que seria propício para queimar e gerar energia para o teu corpo. Logo você começa a definhar. Você começa a emagrecer, você vai ficando esquelético, raquítico, é o que nós chamamos de raquitismo, quando você completa pelo menos 30 dias aí, porque vai queimando tudo aquilo que o seu corpo armazenou para gerar energia e fazer ele funcionar. Quando dá 30 dias sem comer nada, as glândulas começam a entrar em pane e automaticamente não se produz hormônios necessários para que o teu corpo venha funcionar de modo que deve funcionar. Quando se completa 30 dias sem comida, o coração começa a diminuir os batimentos e automaticamente, em alguns casos, ele também diminui de tamanho para que você continue vivo. Com isso, a sonolência começa a acontecer, a sua vista começa a ficar turvo. O seu cérebro, com 30 dias sem comer nada, ele começa também a dar problema e ele não consegue mais controlar determinadas reações e perde determinados movimentos que são naturais do nosso corpo. Tudo isso porque você não ingeriu alimento. Então, quando falamos de Jesus sendo tentado no deserto, qual é o quadro clínico desse Jesus? Não é favorável. Jesus era a pessoa propícia para ser amarrada pela tentação de Satanás. Era uma pessoa fácil para poder ceder à tentação de Satanás, porque o corpo de Jesus, sendo ele homem, Deus encarnado, ele encarnou, ele é homem, 100% homem, o corpo dele não tem condição de pensar, de arquitetar, porque ele está tendo problemas por causa da falta de ingestão de comida. Este era o Cristo da tentação. Entretanto, aquilo que acontece com Cristo, que é um fato, é real, aconteceu, serve para nós como figura. E para nós também acontece, como por exemplo, Jesus foi levado para o deserto, e nós vivemos um deserto, e há momentos de deserto. Jesus, ele foi tentado pelo Satanás, pelo diabo, pelo esse espírito maligno. E nós também lutamos contra essas potestades. É o que Paulinho escreve em Efésios capítulo 6 e verso de número 12. Paulinho escreve assim: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Não é contra o líder do louvor, não é contra o líder da assistência social, não é contra o diácono, não é contra o pastor, não é contra a irmã da intercessão. Mas sim, se temos que lutar e declarar guerra, é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É com isso aí que tu tem que proclamar a guerra. É com isso aí que você tem que levantar a tua espada. Não é com o irmão que está do teu lado, não é com a liderança.
São com estas potestades, assim como Jesus teve um tentador, nós também temos um tentador espiritual. Assim como Jesus, nós também somos entregues como ovelha, como ele, o cordeiro mudo, entregue ao matadouro. Segundo Paulinho, parafraseando o salmista, Paulinho escreveu em Romanos 8,36, dizendo: sim, por amor de ti, somos mortos todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Todo cristão, ele sai, ele anda, ele vive e ele corre risco, porque o evangelho é de risco. O evangelho, ele é de risco, e como cristãos somos tentados. Isso é ser entregue como ovelha para o matadouro. Então, como Cristo, o cordeiro mudo que foi entregue para o matadouro, nós também somos. Como Cristo foi tentado, nós também somos, porque eu não sei em que mundo espiritual o cristão no Brasil vive, que ele acha que ele é blindado de tudo. E nada vai acontecer com ele. Se aconteceu com Cristo, não vai acontecer comigo? Olha o que o escritor de Hebreus capítulo 2, verso de número 18, ele escreveu: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, Jesus padeceu tentação, pode socorrer pessoas como o Rodrigo que são tentados. Ele pode socorrer pessoas como o Rodrigo que são tentados. A grande pergunta que paira em minha mente, quando eu vou refletir sobre cristão e identidade, e eu não consigo dissociar a tentação da identidade do cristão, eu acho que é um dos números do RG de um cristão, tentação, é uma das características de um cristão ser tentado. Então a grande pergunta é: o que é tentação? Se isso aqui fosse uma aula, o que você me responderia? O que é a tentação? Eu defino tentação como sendo tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. Eu vou repetir. Tentação é tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. Chegou na tua frente, pareceu ser melhor que a vontade de Deus? Tentação. Tentação é tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. E acrescento, tentação são vitrines. É como se você fosse a um shopping, e lá tem vitrines encantadoras, vidros impecáveis, não tem uma digital, não tem um pozinho. E as roupas são impecáveis, extremamente passadas. Loja cheirosa, tem shopping que você não tem vontade de sair. Tem banheiro de shopping que é mais limpo que o meu. Cheirosíssimo. E nas vitrines está escrito sale, não sei quantos % off. Tudo isso para ludibriar você. Deixa eu consultar aqui no app para ver se tem limite no cartão. Só que aquele ali estava dando 50, outro está dando 70, e você quer aproveitar, porque você achou ali também uma coisa interessante. E depois vem um rombo lá na tua fatura. Tentação são vitrines que encantam os olhos. E você se vê ali na vontade de adquirir aquilo que está sendo mostrado para você. Isso é tentação. Tentação é tudo aquilo que parece ser melhor que a vontade de Deus. Tentação são vitrines. Agora surge outra pergunta. Em qual área de nossas vidas, da nossa subjetividade? Quando eu falo subjetividade, irmãos, eu falo daquilo que completa o ser humano, do que diz respeito ao ser humano. Se corpo, alma e espírito fala de ser humano, é subjetividade. Se emoção fala de ser humano, é subjetividade. Subjetividade é aquilo que faz parte do ser humano. Tá? Então, qual parte da nossa subjetividade, daquilo que diz respeito a nós, seres humanos, a tentação ela vai agir? Aí então é onde João, o apóstolo amado, ele escreve, na primeira carta, capítulo de número 2, verso de número 16, João ele diz assim, ó: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne,
carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E quando falamos de mundo aqui, estamos falando de sistema. O sistema do mundo, não o mundo do planeta Terra. Porque o mundo do planeta Terra, ele é neutro. Não há maldade no planeta Terra. Quando a Bíblia diz mundo aqui em João, é o sistema. Então esse sistema que está impregnado, o que é que tem nele, nesse sistema? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Isso aqui é sistema, esse mundo podre, ele está embasado nesses três pilares. Então, onde que a tentação ela vai atuar em nossa subjetividade? Na fraqueza da carne, vamos traduzir. Na fraqueza da carne, no desejo, na vontade e também na ostentação, na fama, no status. É isso que João ele está caracterizando. Tudo isso aqui, ó, essa glória deste mundo, soberba da vida, é ostentação, é status. Tudo isso daí é coisa deste mundo, deste sistema. Porque Deus, mesmo sendo merecedor de glória, Ele não está atrás de glória, de honras aí. Ele não está. Quem busca glória, as honras, ser alguém, é o ser humano. Não é Deus, Deus já é. Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é eternamente. Quem não é, que quer ser. Porque quem é, não tem mais como ser outra coisa. É, acabou. Não precisa provar nada para ninguém. Mas antes de falar sobre o versículo de João, quando eu olho e volto para Mateus capítulo de número 4, eu consigo ainda perceber uma outra área de atuação, que é a tentação, o tentador, ele vai tentar nos tentar. Que é justamente quando ele vem no verso de número 3, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus. Só essa expressão se, a expressão se, ela provoca dúvida, ela é dúbia, ela provoca dúvida. Eu vou te dar um exemplo. Você é um aluno, e você está na sala de aula, aí o professor vira para você assim e diz: o sol é amarelo. Você concorda, Maria? Ah, eu concordo, professor, o sol é amarelo. E você, João? Eu também concordo, o sol é amarelo. E você, Francisco, também concorda? Quem mais concorda aqui? Levanta a mão aqui, o sol é amarelo, ok? Todo mundo concorda, é unânime. Aí o professor diz assim: e se eu disser que é branco? Aí você já ficou na dúvida. E se eu disser que é branco? Cria dúvida. Você já não tem certeza. E quando falamos de certeza, estamos falando de plenitude. Você já não é mais pleno no teu conceito. Agora ele oscilou. Porque quem está falando, em tese, é um professor. E em tese ele sabe mais do que eu. Então, e agora? Complicou. Quando olhamos para o quadro clínico biológico do Cristo, Jesus não está em condição, talvez, falando a grosso modo, de passar por aquelas tentações. Então ele era uma presa fácil. Mente turva. Fraco. Nesse período a pessoa já não fala nada com nada. Os olhos já estavam escurecendo, sonolência. Então o diabo, ele sabe onde atacar. Ele sabe como pegar, ele sabe como jogar a palavra. Então ele vai provocar dúvida. Se. E o se vai fazer você questionar. O se vai fazer você refletir. Só que, quando eu olho para Jesus e vejo o tentador e a tentação partindo do pressuposto onde ela atua, na certeza daquilo que nós somos, eu vejo que Jesus não fez nada para provar quem era. E eu não sei por que é que eu e você, nós cristãos, temos que tentar
nos colocar no mundo, nós queremos nos encontrar no mundo, nós queremos nos encaixar, nós queremos provar que nós não somos o que talvez alguém pensou alguma coisa de mim, mas ele nem pensou. A gente quer se colocar. Jesus, ele não provou nada. Se tu és, transforma isso aqui em pão. Jesus simplesmente deixou entrar aqui e sair por aqui. Jesus não precisou provar nada para ninguém. E por que não? Porque um capítulo anterior, porque estamos no capítulo 4 de Mateus, um capítulo anterior, o capítulo de número 3, conta uma narrativa que vai falar sobre o batismo de Jesus. E no verso de número 17, eu gostaria que você lesse comigo, verso de número 17 de Mateus 3, nós vamos ver o que acontece antes de Jesus ir para o deserto e antes de Jesus ele ser tentado. O pai, ele chega e fala assim, ó, isso aqui é meu filho amado. E eu tenho, sabe, prazer nele, orgulho nele. Aí me chega o capeta. Se tu és. Mano, quem é tu, cara? Se o pai já falou que eu sou filho amado. Quem é tu? O que eu tenho que provar para tu? Quem é tu na fila do pão? Quando eu era criança, eu falava, quem é tu na capinha do quisuco? Os jovens de hoje, os adolescentes, não sabem nem o que é quisuco. Você tomava, ficava com a língua, o estômago da cor do quisuco. O copo que era branco ficava da cor do quisuco. Ficava até a marca onde estava. Fase boa. Cheio de sódio no rim. Mas sobrevivemos, estamos aqui. Tomando quisuco. Quem é tu, Satanás, para eu provar alguma coisa para você? Tem que provar alguma coisa para diabo. Sobre nós é o sangue do Cristo, sobre nós a palavra do Pai. Tu és filho amado, e é isso que importa. E é isso que importa. Mas acredito eu, que existe tentação e tentador, que talvez Deus não tire. E não se escandalize comigo. Porque houve um momento que meu amigo Paulinho passou por um celeuma, passou por um dilema. E o meu amigo Paulinho, ele chegou um momento que tinha um espinho na carne, e ele falou com o papai, ele falou, pai, é o seguinte, não tem como não tirar isso aqui, está incomodando. E aí, o pai não responde nada, depois Paulinho vai de novo, e aí, senhor, o senhor lembra? O senhor se encontrou comigo aquela vez lá, agora o senhor está me ignorando comigo, por que você está me ignorando? E aí, fala aí, não tem como tirar não esse negócio aqui? E aí o pai também não fala nada. Na terceira vez, aí então Jesus responde, ele fala assim, ó, faz o seguinte, eu não vou tirar, tá? Tem mais, agora o acréscimo é meu. Segundo Rodrigo, capítulo 3, verso de número, o acréscimo é meu. Tem mais, essa tentação e esse tentador vai dormir contigo, vai sentar contigo, vai andar contigo, vai pegar o ônibus contigo, eu não vou tirar. Aprenda a viver com ele. Porque eu aprendi na minha peregrinação de fé que existe tentação e tentador que me coloca de joelho, que é o lugar mais alto que eu posso chegar. E se Deus tirar isso de mim, talvez eu não fique nesse lugar alto que é aos pés de Jesus. Aí Jesus deixa de ser o meu Deus e eu passo a ser o meu Deus. Tem tentação e tentador que não vai sair. Mas independente, mesmo o tentador não saindo, a tentação não saindo, o Pai me ama. Porque o amor dele indifere de problemas, o amor dele indifere de tentação. O Pai nos ama. Outra área de atuação que encontro é quando João escreve sobre a concupiscência da carne, e poderíamos traduzir isso aí como a carência da carne. Então o tentador, ele vem com a tentação dizendo, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E acredito que também o diabo não poderia ter uma segunda carta e jogar essa carta melhor. Eu acho que essa carta foi muito boa, porque Jesus, ele tem falta de.
O Jesus da tentação tem carência de. Falta alguma coisa para o Cristo da tentação. O que é que falta para você? Falta um prato de comida. Eu preciso comer alguma coisa. Então, na carência de, na falta de, o tentador, a tentação também vem. Porque todos nós temos falta de alguma coisa em alguma área. Alguns vão ter falta de dinheiro, outros vão ter falta de moradia, outros vão ter falta de vestes, outros vão ter falta de comida, outros vão ter falta de um companheiro, de uma companheira, de um amigo, outros vão ter falta de um amor. Cada um tem uma falta de. E o diabo vai tentar aí. Como você pode ter um Deus pleno, completo, um Pai de amor, que deixa você ter carências? Esta é a expressão do diabo para Jesus. Quando o diabo chega em Jesus, o tentador chega em Jesus com a sua tentação, ele atua na falta dele, poderíamos dizer que ele atua na matéria. Entretanto, quando Jesus ele responde com o sentido da vida, porque o sentido da vida ele é valor, e a matéria é apenas um fato, e tudo que é fato perece, tudo que é fato ele esmurece, tudo que é fato é neblina, tudo que é fato é que nem folha seca, vai embora com o vento, porque é fato, é passageiro, é dessa realidade, mas existe algo que vai além. E o que vai além? É o sentido da vida. E é onde Jesus responde: não é só de pão, não é só da matéria, não é só do preenchimento da carência de matéria que vive o homem, mas de toda palavra de vida eterna que sai da boca de Deus. É isso que nos sustenta. Por isso que pode ter crise política. Por que continuamos? Porque estamos sustentados pela palavra viva de Deus. É por isso que pode ter enfermidades, pode até mesmo ter morte, mas nós superamos, porque nós temos a palavra viva de Deus. O diabo apela para a matéria, mas Jesus traz o sentido da vida. O corpo pede matéria, o corpo quer comer, mas a alma quer sentido da vida, quer um propósito de existência. E o propósito de existência está em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Por isso, não é só de casa que vive o homem, não é só de negócios que vive um homem, não é só de dinheiro que vive o homem, não é só de roupas que vive o homem, não é só de carro que vive o homem, não é só de vícios que vive o homem, não é só de sexo que vive o homem, não é só de prazer que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando você entende esse princípio, Paulinho então escreve aos Filipenses no capítulo 4, verso de número 19. O meu Deus, Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, o grupo, a turma da noite, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Este é o nosso Deus, mas você entendeu o princípio, e o princípio é o sentido da vida. O resto das coisas eu trabalho e Deus abençoando o meu trabalho. Acabou. É consequência de um trabalho honesto. Outra área de atuação, distorção da verdade. E o texto lá em Mateus 4 diz: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Quando o tentador ele não consegue nos ludibriar, tentando fazer com que nós deixemos de acreditar o que somos, quando ele não consegue, apelando para a matéria, porque entendemos o sentido da vida, então ele vem distorcer a nossa verdade, aquilo que nós acreditamos. Ele, como um grande teólogo, ele tenta pegar a nossa fragilidade por falta de conhecimento e tenta distorcer a verdade, transformando-a em mentira e aplicando a mentira como se verdade fosse, e aquele que não tem o conhecimento da palavra pode ser enganado.
Ontem, nos máximos aqui, eu comentei com os irmãos, o diabo não precisa, pelo menos no que diz respeito ao Brasil, estou falando nível Brasil. Eu não estou falando sobre outra nação, porque eu não sou de lá, eu não sei como é que é o cristianismo, como é que é a igreja lá, mas no Brasil, o diabo não precisa tirar crente da igreja. Ele não precisa. O diabo aprendeu algo com os romanos. Se você participou daquela aula de história, você vai saber e você vai lembrar que há um momento que Roma, para tentar enganar a população, não mostraram o que estava acontecendo de caos na sociedade e até mesmo algumas coisas que já estavam acontecendo para poder ruir o império. Eles começam a colocar pessoas nas arenas e dar pão para o povo. Então vem assistir, diversão, movimento, emoção. E eu te dou pão para você comer. O que o diabo faz nas igrejas hoje é isso, movimento. E se não tiver alguém rodopiando, sapateando, é movimento. Parece que o culto não foi espiritual, tudo isso aí é movimento. E achamos que isso aí é espiritualidade. Entendemos que isso aí é espiritualidade. E aquele que não faz isso não é espiritual, está orando pouco. Sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ele provoca movimento e deixa aí. E eu e você não nos preocupamos com as mazelas do mundo, com aquilo que de fato a missão de Satanás está acontecendo. Para que ele veio? Para matar, roubar e destruir. E ele não está brincando com isso. As famílias estão sendo destruídas. Jovens estão cada vez mais entrando na criminalidade. Pais cada vez mais omissos. E nós ficamos no movimento. Onde você vai, irmão? Para a campanha. Movimento. Não, irmão, fica dentro de casa, educando o teu filho. Não vai para a campanha, não. Fica dentro de casa, educando e acompanhando o teu filho, ensinando ele, estando do lado dele, sendo amigo dele, caminhando com ele, para que esse negócio de movimento não precisa mais tirar crente da igreja. Vamos ludibriar. Pegar a verdade e transformar em mentira? E aplicar a mentira como se verdade fosse? É o que o tentador está fazendo aqui. Só que ele pegou a pessoa errada. Aí Jesus falou assim para ele: você não fez uma exegese do texto direito, não. A sua hermenêutica está errada. Porque também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Agora, a pessoa que não lê, que vive de movimento, que vive de emoção, Paulo chama esses de criança, de imaturos, infantis na fé. É o que diz Paulo, é enganado, porque acredita na mentira como se verdade fosse. Não existe outra maneira para você resistir à tentação quando alguém tenta distorcer a verdade. Só a verdade, só a palavra pode combater a mentira. Não tem outra. Só a palavra pode combater a mentira e ela prevalece. A verdade por si só se impõe. Eu não preciso fazer impostação de voz, eu não preciso fazer ameaças. A verdade por si só se impõe. É só falar a verdade e deixa que o resto acontece. Eu não preciso fazer impostação de voz. Eu não preciso determinar, obrigar e colocar goela abaixo. A verdade por si só se impõe. E Jesus é a verdade, a sua palavra é a verdade. Outra área de atuação da tentação, o poder, que é onde poderíamos traduzir como o desejo, que é o que João fala sobre concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então o tentador em Mateus 4, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aí o tentador tenta apelar para algo que você e eu gostamos muito, poder. Quem é que não gosta das coisas? De ter coisas, de ser alguém. Quem não gosta disso? Ostentação, fama, likes, curtidas, seguidores. Irmão, não estou falando dizendo que isto é pecado, que isto é errado, mas tem gente que parece que hoje só vive nisso, atrás disso.
Está propagando o evangelho ou está buscando seguidores? O que é que está acontecendo? Por que tirar foto com essa e com aquela roupa? Qual que é o verdadeiro interesse disso daí? É lazer, ok, bacana, não há nenhum problema nisso. Mas qual a verdadeira motivação por trás de tudo isso? Nós queremos ser adorados, nós queremos ser vistos, nós queremos ser notados, nós queremos mais pessoas perto de nós queremos isso, nós temos chance disso. E poderíamos levar isso para o outro lado da sociedade. O que dizer de uma vida fácil? De um dinheiro fácil? O que está acontecendo? Eu converso com muitos empresários, com muitos microempresários, e é unânime o que eles dizem para mim. Eles dizem: Rodrigo, eu não consigo mão de obra. Não tem mais mão de obra. As pessoas não querem mais trabalhar. Querem viver das redes sociais ou de outra alternativa que o mundo oferece lá fora. Dinheiro fácil. Entretanto, o dinheiro fácil vai fácil. Não perdura. Não cria raízes, ele não cresce, ele não é fecundo, porque não foi criado com trabalho, ele não foi gerado de forma árdua, não mostrou um sacrifício. Por isso que você não cuida daquilo que vem fácil, não zela daquilo que vem fácil. Entretanto, quando nós olhamos para o tentador, eu acho muito ousado a postura dele. Porque eu não posso lhe dar o que eu não tenho. O diabo não pode dar nada, pois nada é dele. Tanto que o próprio Cristo disse em Mateus 28, 18, ele diz: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus tem a chave do céu, Jesus tem a chave da morte, Jesus controla tudo, Ele é soberano sobre todas as coisas, aspectos geográficos, Jesus é soberano sobre os governos, Jesus é soberano sobre as políticas. Está escrito através de Salomão que o desejo do coração dos homens, lá na verdade, quem dá a última resposta não é os homens, não são os homens, mas é Ele dá a resposta de tudo. Deus é soberano, não saiu do controle da mão dEle. Agora me vem um cara ousado, folgado, e quer dar o que não tem. Como? Se você me adorar, eu vou te dar isso. É por isso que quem segue a vida fácil nunca tem. Você pode reparar. Porque ele está sempre naquele mundo buscando mais coisas e não sai daquilo. É um ciclo, não sai porque veio fácil. Não é dele, vai sair fácil. Ele perde também. Não tem como alguém dar o que não tem. Por isso, se o tentador chegar na tua presença, porque quando me parece que ele fala com Jesus e tenta dar para Jesus os reinos da terra, eu acho que ele está aplicando uma metodologia capitalista ocidental, que é assim: qual é o teu preço? Quando o tentador chega em Jesus para dar poder, para ostentar, para ser governante, uma vida fácil, de regalia, o que o diabo está falando para Jesus é: qual é o teu preço? Se você assistir séries, filmes, você vai ver que o mundo capitalista ocidental sempre fala isso. Me fala aí, qual que é o teu preço? Todo mundo tem um preço. E aí você e eu, então, mantemos a nossa postura de cristãos. 10 mil para tu fazer isso. Não. 30 mil. Não. 100 mil. Não. 500 mil. Eu acho que não. 1 milhão. Eu vou ligar para minha esposa. Qual é o teu preço? A tua fé custa quanto? Quanto custa a tua salvação? Você coloca a placa de vende-se, te aluga na tua fé? Na tua salvação? O diabo está pronto para negociar. A custa do quê? Ele é um bom negociador. Fala aí, o que você quer? Eu gosto de um rap.
antigo do DJ Alpiste, da Igreja Renascer lá atrás, não sei nem se o cara está vivo. Mas ele dizia assim, ó, fala aí o que você quer, eu posso ser até uma mulher. Ele disse desse jeito, eu posso colocar um rosto de mulher, o que você quer? À custa do quê? Qual é o teu preço, crente? Qual é o teu preço, cristão? Outra área de atuação, desistência por causa do passado, foi assim com Pedro. Pedro foi alertado que iria negar, ele duvidou, mesmo assim negou 3 vezes, chorou amargamente. Jesus teve que trazer Pedro de volta, e quando ele não conseguiu em nenhuma das áreas que eu citei, o tentador, ele vai jogar na tua cara. Por que você está aqui na igreja? Se ontem tu falou aquilo, se ontem tu fez isso, se tu viu aquilo, eu vi. Quando tu clicou lá, eu estava lá. Por que você vai tomar ceia? Ah, mas eu escutei muito bem quando tu falou aquilo para tua mulher. E aí então você se sente culpado, entristecido, constrangido, e você não se acha digno, e você quer abandonar o barco, como Pedro quis abandonar o barco, mas Jesus ele trouxe de volta. Deixa eu te dizer uma coisa, crente, a gente tem que começar a acreditar mais em Jesus e ser crente de verdade. Olha o que a Bíblia diz acerca disto, em Isaías capítulo de número 1, verso de número 18, diz assim, ó, ainda que os vossos pecados, Igreja Batista da Lagoinha em São Miguel Paulista, sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Há perdão para a tua vida, sim. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados, sim. E o diabo não pode te condenar, nenhuma condenação está naqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcança misericórdia. Romanos 1, 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Na verdade é 8:1. Mas segundo o Espírito. Então quando o tentador, ele vier tentar te culpar, para que tu venha parar, te colocando na ideia que você não é digno, você vai estender a mão para ele e falar assim, Satanás, vai-te, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou o povo eleito, nação santa, eu sou o povo escolhido, eu sou filho de Deus. Acabou. É assim que nós vamos combater e vencer o diabo, e vencer a tentação. Por isso, quando você estiver fraco, debilitado, eu peço para que você entenda que o fato de você estar fraco não significa que você é menos espiritual. Na verdade, é o contrário. Porque Paulinho, nesse mesmo episódio, quando Deus disse para ele que não ia tirar o tentador e a tentação, o espinho na carne, porque Paulo dá uma deixa, um mensageiro de Satanás. E quando nós falamos em mensageiro, nós lembramos do antigo carteiro, aquele que traz uma mensagem. Então é como se houvesse um carteiro ao lado de Paulo, acusando não sei do lado de quê, eu não sei, a Bíblia não fala sobre o que é esse espírito, estou conjecturando, esse espinho na carne. E se é um mensageiro, um carteiro de Satanás, com certeza a notícia não é boa. Mas, quando Paulo orou e Jesus disse não, ele falou o seguinte, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É por isso que os apóstolos pareciam meio esquisitos. Eles diziam, Pedro disse, tende por regozijo passar por grandes provações. Ter alegria por passar por sofrimento? É meio contraditório. Mas justamente por isso, porque na nossa fraqueza, a palavra usada por Paulo aqui, fraqueza, é a mesma usada nos evangelhos para a mulher de fluxo de sangue, debilitada biologicamente, fisicamente. Não é fraqueza de pecado, mas fraqueza do corpo,
Você não tem mais força. Você não tem mais vontade. Você não tem mais argumento. Você não tem mais alternativa. Suas carnes estão mole. É esse tipo de fraqueza. A fraqueza da ideia de perder o sangue, perder a vitamina, perder a vitalidade, perder a vida. A fraqueza que Paulo usa aqui, o termo no original da ideia de como se fosse um portão que estivesse caindo e você fosse segurar, e o portão e a gravidade estão te puxando para baixo, ele está te empurrando e a gravidade te puxando para baixo, e você está oscilando ali, você tenta fazer força, chega uma hora que o teu braço não aguenta. A musculatura não aguenta, é esse tipo de fraqueza que Paulo está falando. A mesma fraqueza que o Cristo tinha no deserto, porque não comeu. A mesma fraqueza. Mas quando você estiver no teu deserto, levado pelo vento do Espírito Santo e sendo tentado pelo próprio Satanás, tenha certeza que você já entrou nesse deserto, nessa tentação, sendo vitorioso, porque nós somos mais do que vencedores. E tenha certeza também que é nessa fraqueza aí, que Jesus está preparando você para galgar lugares maiores e melhores. Por isso eu oro. Eu oro para que você tenha fé e nunca desista da tua peregrinação de fé com Jesus. Não existe escolha melhor. O caminho, a verdade, a vida tem nome: Jesus Cristo. Deus os abençoe.